Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa aula 12 de Programação Estruturada e Orientada a Objetos. Na aula passada, nós iniciamos o nosso estudo através da manipulação de strings. E hoje, vamos iniciar pelas funções e procedimentos, porque a melhor maneira de desenvolver um grande programa é construí-lo a partir de pequenas partes, as quais chamamos de módulos. Essa técnica é chamada de dividir para conquistar, que possui como vantagem dividir um problema grande e complexo em menores e mais simples, e depois resolver cada um deles mais facilmente. Então, esse processo de modulação é feito geralmente através da criação e do uso de funções ou procedimentos. Módulos. O que seriam módulos? São rotinas, funções ou procedimentos as quais são consideradas as essências da programação estruturada. Então, esses módulos servem para dividir um grande programa em diversas partes menores. A modularização permite que cada módulo do programa seja escrito, testado e revisado individualmente, sem alterar o funcionamento do programa como um todo. E a vantagem disso é poder desenvolver e testar módulos separadamente, permitindo inclusive encontrar e solucionar erros sem que todos os módulos estejam completamente prontos. E isso permite também o trabalho em equipe, porque vários desenvolvedores se dividem e cada um fica responsável por um módulo, ganhando assim uma economia de tempo na construção dos programas. Então, é necessário compreender que a maioria das linguagens de programação disponibiliza um conjunto de módulos prontos aos programadores, úteis por reunirem de uma maneira organizada e concisa funções testadas de uso mais comum, que no caso aqui nós temos como exemplo as funções matemáticas. Esses módulos são as chamadas bibliotecas de funções e procedimentos com as quais utilizamos na manipulação de strings na aula passada. Funções. O que seriam funções? As funções são estruturas de código que permitem ao usuário organizar seus programas em partes menores e mais simples. Então, se não houvessem as funções, os programas seriam mais complexos e com bastante duplicação de código. E isso era o que acontecia realmente nas primeiras linguagens de programação. Era bem difícil detectar e corrigir erros lógicos e de sintaxe da linguagem, certo? Então, para fazer programas grandes e complexos, temos que construí-los em blocos para ter um código de fácil compreensão e melhor organizado. Então, aqui nós temos um exemplo. Imagine um programa que calcula a média obtida por um aluno nas suas 4 notas de uma matéria. Então, aqui nós temos um programa em Java que lê 4 notas do teclado, informada pelo usuário, e calcula a média aritmética obtida por essas 4 notas digitadas. Então, agora imagine que em outras partes do programa teria que fazer este mesmo cálculo. Teríamos que escrever novamente esta fórmula. E isso é ruim porque haveria uma duplicação do código e no momento em que precisar alterar a fórmula, teria que alterar em vários lugares do código. Então, para resolver este problema, podemos estruturar o programa com o uso de funções, certo? Como é o caso desta função aqui, calcular média. Aqui é onde seria realizada o cálculo realmente da média aritmética, tá certo? Observe que no exemplo existe a rotina main e agora uma rotina chamada de calcular média, né? Que no caso é essa daqui. Essa rotina é chamada de função porque ela retorna um valor, a média calculada de acordo com as notas passadas como parâmetro. Ao definir a função calcular média, podemos executá-la a partir da rotina main, como mostrada na linha 14 do programa, certo? Que seria bem aqui. Então, se observarmos bem, em termos de linha de código, o programa aumentou neste exemplo específico, certo? Mas agora, podemos chamar a execução da função calcular média a partir de qualquer parte do programa. Então, isso evita a duplicação do código que está dentro da função. O código de calcular média está encapsulado dentro da função, já que a rotina main só faz chamar a função sem saber o que está sendo implementada. E isso permite a alteração do corpo da função sem precisar alterar o corpo da rotina main.
Então, uma função em Java tem a seguinte forma geral. No caso, seria esta aqui, certo? Public static, o tipo de retorno desta função, o nome que você vai dar para a função e a declaração de parâmetros. E dentro deste código aqui, vai ter o escopo da função, certo? Então, no corpo da função, podemos declarar variáveis, que são as chamadas variáveis locais e comandos da linguagem. Uma variável local somente pode ter seu valor acessado dentro da função em que foi declarada. Um módulo pode também não ter nenhuma variável local e, por fim, a declaração de parâmetros é uma lista com a seguinte forma. No caso, seria esta forma aqui, certo? Então, observe que o tipo deve ser especificado para cada uma das N variáveis de entrada. E é na declaração de parâmetros que informamos ao compilador quais serão as entradas da função, assim como informamos a saída e tipo de retorno. Então, aqui nós temos um outro exemplo, certo? Em que neste programa declara uma função chamada quadrado, que é esta aqui, que, dado um número, retorna o valor deste número multiplicado por ele mesmo, ou seja, esse número elevado ao quadrado. Então, essa função é então chamada em dois locais da rotina main, e a função evita que a fórmula seja escrita em dois lugares diferentes, evitando assim a duplicação do código, tá certo? Então, essas funções permitem que dividam o problema em partes menores para que depois possam ser combinadas para resolver um problema maior. Então, aqui nós temos um exemplo em que imagine que um programa quer saber se determinado aluno passou por média ou se está na final. Este problema pode ser quebrado em dois. O primeiro trata de calcular a média do aluno, já o segundo, de verificar se com a média do aluno está aprovado ou não. Então, neste exemplo aqui, podemos usar função para resolver o problema do exemplo anterior, tá certo? No caso deste exemplo aqui, temos a declaração de constantes que representam o texto que queremos retornar. No caso, foram criadas 3 constantes, aprovado, reprovado e recuperação, tá certo? E além disso, se precisarmos comparar o resultado da função com os possíveis valores que ela pode retornar, fazemos uso de constantes. Na rotina main, temos as chamadas para as duas funções, que no caso são as funções calcular média e verificar situação do aluno, tá certo? Então, como vocês podem observar, esta aqui é a função verificar situação aluno, é aqui que vai ser verificada a média dele, se é maior ou igual a 7, e nesta daqui vai calcular a média aritmética, né? Como o próprio nome da função já diz. É aqui que vai haver o somatório destas notas e dividir pela quantidade delas, que no caso foi 4, tá certo? Então, observe que com o uso de funções, o código da rotina main tende a ser menor, assim como de todas as funções. O código vai ficando mais simples de ser entendido e alterado. Então, aqui eu tenho uma atividade para vocês, que eu quero que vocês criem uma função para calcular a área do quadrado. E o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos a respeito de funções, onde vimos que esse tipo de estrutura pode simplificar e organizar mais o nosso código, certo? Além de ter uma maior interação entre desenvolvedores, obtendo assim uma economia de tempo na construção do seu código. E aqui nós temos as referências. Por hoje é só e até a próxima aula.